Boa noite, meus queridos amigos, irmãos do canal Diálogo Aberto, paz seja com todos. Sejam bem-vindos a mais esta live, a mais esta programa de entrevistas e debates interdenominacionais. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória de nos conceder mais esta oportunidade de estarmos aí fazendo esse trabalho a qual visa promover pesquisa, cruzamento das informações. E o canal Diálogo Aberto tem servido de ferramenta também aí na vida daqueles que utilizam da internet aí para ajudar aos irmãos, amigos, a fazer as vossas pesquisas. É possível hoje cada um fazer a sua pesquisa a partir de dentro do seu lar, com as ferramentas disponíveis. Temos a internet, temos acesso a materiais, a conteúdos de pesquisas, e nós queremos utilizar com sabedoria, então, cada um desses recursos. E aprove a Deus que concedeu, então, esse canal para fazer esse trabalho. Louvo a Deus também pela interação de todos os inscritos aqui no canal, aos novos inscritos, aos que estão acompanhando desde o início o trabalho aqui do canal Diálogo Aberto, aos irmãos mais próximos, familiares mais íntimos, que sabem das imperfeições do Monjardel, mas mesmo assim estão olhando com a perspectiva e a lente de Deus, porque é só assim para nós acreditarmos no trabalho um do outro. Nós olharmos pela perspectiva humana, nós vamos ver falhas e defeitos um no outro. Eu louvo a Deus, então, por cada um que ingressou, que está ingressando, que está somando com esse trabalho aqui no canal Diálogo Aberto. Quero agradecer também aos pastores que aceitaram aí a oportunidade, o convite de participar desse debate. Já já vou estar aqui trazendo para a sala de debate o pastor Natanael Zanata, da Igreja Quadrangular, aqui da cidade onde nós moramos, Lajeado, Rio Grande do Sul. A todos os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, um abraço, um beijo no coração. Vocês são família do Senhor, né? Vocês fazem parte da família, juntamente com os demais irmãos, pastor Ezequiel Gomes, também da cidade de São Paulo, a Igreja Adventista Sétimo Dia, enfim, a todos os irmãos que eu acredito que vão estar interagindo nessa programação, e vão estar assistindo ao vivo ou depois. Sejam todos bem-vindos. E se você não é inscrito aqui no canal, antes de eu chamá-lo os pastores, se inscreva. A meta desse ano é atingir aí aos 1.000 inscritos. Nós queremos contar com a ajuda de vocês. Compartilha, se inscreva se você não é inscrito, deixe seu comentário. Todos que estão comentando têm feito com respeito, com educação. Esse é o padrão, meus irmãos. Esse é o nível que nós queremos manter aqui no canal Diálogo Aberto. Não queremos ofensa, não queremos ridicularizar ninguém, ataques ad hominem, não é esse o propósito do canal. Eu não vou permitir atitudes assim aqui no canal. Quer discordar? Faça com argumentações, faça com pesquisas, com respeito, e assim a gente vai crescer, certo? Então, deixa eu chamar aqui, sem delongas, aos nossos anfitriões desta noite. Quero agradecer também ao irmão Ronaldo Lima, que se dispôs aí a agregar ao trabalho também o canal Diálogo Aberto, vai colocar aí para nós um cronômetro bem bacana, bem bonito, para que os participantes, aí, os debatedores, estejam atentos, então, ao andamento do debate. Quero apresentar aqui, então, meu amigo pastor Natanael Zanata, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da cidade de Lajeado. O mesmo é pastor, formado em teologia, formado em advocacia, exerce aqui o seu trabalho na prefeitura aqui da cidade. Seja bem-vindo, pastor Natanael, juntamente com todos os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Paz do Senhor, boa noite. Paz, querido, paz a todos os participantes dessa transmissão, desse momento de crescimento, momento de santificação, não é? Porque a palavra de Deus ela tem sempre essa função de nos melhorar, nos fazer crescer, e para mim é uma grande alegria estar de volta aqui. Jardel, agradeço o convite e é um grande prazer eu estar conversando com um professor de quem eu sou extremamente fã, né? Assisto muito pastor Ezequiel. Então, eu não vim para debater, eu vim para aprender, né? Porque o pastor Ezequiel ele tem uma experiência em debate fantástica, Jardel, e leva porrada, e ele sai dos debates com a postura de um lorde inglês.
né? É maravilhoso ver como isso acontece. Então, eu quero crescer e quero chegar a ser um pouco do que o pastor Ezequiel é. Muito obrigado e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém, pastor. Eu acredito que o senhor também aí tem uma longa experiência aí no que diz respeito a argumentações, né? Apresentar os seus álibis, né? Eu acredito que a sua participação vai enriquecer também aqui o debate e nós vamos estar aprendendo um com os outros, né? E como o senhor bem falou, o pastor Ezequiel já vem aí de alguns anos de debates em rádio, em televisão, né? Programa Vejam Só, na Rede TV, em rádios lá em São Paulo, a Rádio Musical, a Rádio Vida FM. E como o pastor bem frisou, o pastor Natanael bem frisou, sempre lidando aí com as abjeções, mantendo a postura, mantendo o equilíbrio, isso que é importante, meus queridos. E o pastor aí agregou ao projeto Diálogo Aberto, juntamente com o pastor Natanael, e junto nós vamos aí crescer na graça e conhecimento. Seja bem-vindo, pastor Ezequiel Gomes, pastor é escritor, é teólogo também, congrega na Igreja Adventista Sétimo Dia. Sejam bem-vindos a todos os irmãos adventistas também aqui no canal. Bem-vindo, pastor Ezequiel. Muito obrigado, Jardel, muito obrigado aí ao Ronaldo e um abraço muito especial ao Natanael. Eu e o Natanael, a gente fez um diálogo, um debate sobre o sábado, que foi muito elogiado lá no meu canal, foi muito gostoso, assim, o pessoal até falou assim, que não foi uma briga, não foi um debate, né? Foi uma coisa bem tranquila e a gente fica muito feliz por isso, Natanael, porque falta um pouco de diálogos positivos, né? Entre pessoas que discordam em alguns pontos teológicos. E eu fico muito feliz com a sua percepção a meu respeito, né? Tem pessoas que pensam muito diferente de mim em relação a isso, né? Pensam que eu sou muito mal educado, muito bravo. E a gente tenta ser, de alguma forma, veemente nas discordâncias teológicas, mas carinhoso e amoroso com as pessoas, porque sem isso também não adianta nada evangelho, não adianta nada a gente pensar nas questões cristãs se a gente não puder ter amizade, amor e carinho por quem a gente tem uma discordância. Até Pedro discordou de Paulo, Paulo de Pedro, e no final das contas ambos serviram o mesmo Cristo. E hoje a gente vai ter um diálogo interessante, onde eu também vou aprender com o pastor Natanael, porque a argumentação a respeito desse tema, talvez do arrebatamento secreto, da grande tribulação, é um pouco diferente na versão pentecostal do Natanael em relação à visão adventista, e os irmãos adventistas vão conseguir crescer bastante aí com a interação. Vai ser muito bom. Obrigado, pastor Ezequiel, por as suas considerações, por estar agregando mais uma vez ao canal. Como eu digo aos irmãos aqui no canal de Diálogo Aberto, temos aí em torno quase de 300 inscritos, a meta é chegar a 1000 inscritos, e Deus vai colocar as pessoas que realmente querem fazer um novo tempo da apologética brasileira aqui no Brasil. Eu, particularmente, já estava saturado de ver algumas questões aí em redes sociais, até mesmo na internet, em televisão, em rádio, alguns debates que mais virava ali parecendo um ringue de UFC do que debate nas ideias, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer, por mais que dirijamos das ideias uns dos outros, a gente quer manter o padrão, manter o nível. E eu peço a Deus que Deus coloque pessoas, que pessoas venham agregar aqui o canal de Diálogo Aberto com essa ideia de crescer, de fazer uma apologética saudável, para nós, assim, também ser santificado. E conforme o pastor Natanael falou, né, nós somos santificados quando nós, assim, temos contato com a palavra. E eu acredito que os debatedores, conforme diz o texto lá, que eles precisam dar razão da esperança que é em vós, né? Ambos estão com isso em mente, mas antes disso, o texto tem algo muito importante ali, né? Que é preciso santificar a Cristo em nossos corações, né? Então, antes de nós darmos razão à esperança que é em nós precisamos estar com Cristo santificado em nossos corações. E quando as pessoas têm isso na sua mente, seu coração, vão procurar sempre divergir, mas com respeito, sem atacar as pessoas. E o tema de hoje é escatológico, a volta de Jesus. É antes, durante ou depois da grande tribulação? Tchan, 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 tchan. Esse é um tema bastante debatido. Escatologia já vem desde os primórdios da igreja, né, essas questões, e hoje não vai ser diferente, né?
Ambos vão trazer as vossas exposições, as vossas correntes interpretativas. Nós vamos iniciar, então, aí, com o mais velho. Nós já estávamos conversando aqui no PV. Ambos querem ser jovem, né? Isso é importante. O doutor Augusto Cury fala que há velhos no corpo de jovens e jovens no corpo de velhos, né? É importante nós ser jovial aqui na nossa mente, né? Nós vamos começar com o mais velho, então, o pastor Ezequiel Gomes, vai ter 3 minutinhos aí para fazer as suas introduções ao tema, e depois nós já vamos também ouvir o pastor Natanael e já vamos partir para as perguntas e respostas, tá? 3 minutinhos, pastor. Jesus vem antes, durante ou depois da grande tribulação? Bom, a escatologia, de fato, é a área mais polêmica dos estudos bíblicos, no que tange as discordâncias e etc e tal. Por quê? Porque o futuro, ele tem um quê de incerteza. Então, quando você tem que descrever o que vai acontecer no futuro, você tem que entender que a palavra de Deus, ela dá uma visão geral. Então, algumas questões a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que Jesus vai voltar. Agora, a maneira, o tempo, como, em que contexto, como será ou não será, é aberto à interpretação, é aberto à divergência, exatamente por causa desse quê de incerteza do futuro. Mas a gente estava conversando antes de começar o debate, né, que o paradigma é o mais velho começar, que se fosse o mais bonito seria o Natanael que ia começar, né, porque aí a situação aqui ela é meio complexa, assim, mas tudo bem, lá, quando Jesus voltar, o Ezequiel Gomes vai ser transformado, tá? Aleluia, né? Mas assim, ó, no que tange ao tema, dentro do Adventismo do sétimo dia, nós cremos que Jesus volta depois da grande tribulação. O texto clássico aí da grande tribulação é Apocalipse capítulo 7. Você também tem os textos de Mateus 24 e Marcos 13, que são paralelos, onde fala do sermão escatológico de Jesus, onde ele fala que haveria uma grande tribulação. E dentro da nossa visão, não existe nenhuma razão, nenhum motivo para que os crentes venham a não participar da grande tribulação. A gente vai poder explicar um pouco isso mais durante o debate, mas em grande medida, a ideia de que os crentes vão ser arrebatados ou antes ou durante a grande tribulação para não participarem das piores fases da grande tribulação ou mesmo da grande tribulação por completo, tem que ver com uma ampla e complexa argumentação dispensacionalista, que tem que ver com o livro de Daniel, que tem que ver com a leitura dispensacionalista do livro do Apocalipse, que a gente discorda bastante. É uma argumentação complexa, é uma argumentação que, na minha visão, acaba fazendo tempestade em copo d'água em alguns textos, em alguns momentos acaba levando algumas picuinhas a um extremo, para pregar as ideias de arrebatamento secreto e tudo mais. Eu não sei exatamente qual é a visão do Natanael, vamos aprender, vamos entender. E na nossa visão, não existe motivo para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. E, pelo contrário, existem os próprios textos de Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse 7, demonstram que a igreja estará na grande tribulação e dela Deus vai resgatar a igreja. E a gente vai poder demonstrar isso um pouco melhor ao decorrer do debate aí. Muito bem, aí foram os 3 minutinhos utilizados pelo pastor Ezequiel Gomes, que já apresentou o seu ponto de vista, a corrente interpretativa a qual o mesmo assim fará defesa. Lembrando a todos que as correntes aqui escatológicas são diferentes uma das outras, mas não significa que ambos não têm base bíblica, tá? Ambos vão apresentar as suas razões bíblicas para isso, apesar das correntes serem diferentes, tá? Então, o pastor Natanael aí terá 3 minutinhos também para fazer as suas introduções. Nós já vamos entrar nas perguntas aí, então. Perfeito. Acompanhando o que o pastor Ezequiel mencionou, acho difícil encontrar algum tema mais complicado, mais difícil de se lidar com segurança do que os fatos que vão acontecer no futuro, as visões de futuro, não é? E eu creio que isso é proposital. Eu
creio que isso faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, para que não se tenha certeza a respeito de nada, até porque a palavra de Jesus, em Mateus 24:36, ele diz que a hora ninguém sabe, né? O momento, o dia, ninguém sabe. Então, o que nós estamos fazendo aqui, tanto eu como o pastor Ezequiel, é falar a respeito de algumas correntes de interpretação que acomodam a nossa fé neste momento. Isso não quer dizer que a nossa fé ela é estanque, que a nossa fé ela é limitada. Eu não estou aqui também para advogar pelo pré-tribulacionismo, né? É algo com que eu me identifico, faço parte de uma denominação que tem essa visão a partir de uma doutrina de fé, né? É uma das nossas confissões de fé. Então, a gente tem visto isso e tratado com muito respeito em todos os sentidos, e por isso a gente poder crescer, né? Muito por esta palavra de Jesus, a gente precisa tomar bastante cuidado, não é? O judaísmo clássico e tradicional, ele inclusive ele roga uma maldição, né? Ele prega que a pessoa que tentar adivinhar a data, o momento e o dia da volta do Mashiach, ela seja adoentada de loucura, porque não é uma data a ser conhecida, não é um momento a ser determinado com exatidão. A questão e a intenção da palavra é que nós estejamos num processo contínuo de preparação, de cuidado, de aperfeiçoamento, de limpeza das nossas vestes, de aproximação com Jesus Cristo, e não só nossa aproximação, mas também com esse tipo de trabalho que estamos fazendo aqui, poder auxiliar outras pessoas a se aproximarem também. Assim como o pastor Ezequiel falou, concordo plenamente, né? É fato que Jesus voltará. E para mim, o que importa, se é pré, meso ou pós, é que eu esteja junto dele. Né? Eu quero estar junto com ele. E eu quero estar junto com o pastor Ezequiel, eu quero estar junto com o Jardel, com todos os irmãos que compartilham da fé, que aceitaram Jesus como Salvador. Então, eu vim aqui para dar um pouco de visão a respeito do pré-tribulacionismo, mas já adiantando que, assim como o pastor Ezequiel, nós também temos a visão que a vinda de glória, a vinda em glória, a grande aparição para todo olho, ela acontece depois da tribulação. Mas nós temos um fato, uma fase anterior à tribulação, que faz parte dos últimos momentos, chamada de arrebatamento. Somente isso. Muito bem, meus queridos irmãos, aí então ficou definido as posições de ambos, pastor Ezequiel defendendo aí a visão historicista pós-tribulacionista, como ele deixou claro nas suas exposições introdutórias, pastor Natanael, por outro lado, defenderá então a visão escatológica dispensacionalista pré-tribulacionista, e ambos agora vão ter então a oportunidade de explorar cada ponto aí que cada um entende estar mais em harmonia com as escrituras. Esse debate era para ter ocorrido com o professor Elton Maia. O professor Elton Maia é um pastor, professor de grego, evangélico, pentecostal também, que mudou de posição, né? Ele era pré-tribulacionista e se tornou pós-tribulacionista. Mas não foi possível, por ocasião de ele ter compromisso, na data de hoje, no horário. Então, a gente conseguiu aí com o pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel, então, terá aí 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta ao pastor Natanael. Vamos lá, Natanael. Eu sei que existem muitas bases para essa ideia que Jesus virá em 2 fases, o arrebatamento secreto, e diferenciar a segunda vinda de Jesus nessas 2 fases. Tem que ver com a distinção entre Israel e a igreja. São coisas um pouco complexas assim e profundas. Mas eu queria te perguntar sobre o texto de Mateus 24. Do verso 21 em diante, Jesus fala assim, né? Porque naquele tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, na minha percepção, isso indica que os escolhidos de Jesus passarão por esse período de grande tribulação. Então, do verso 23 em diante, diz assim: se alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem. Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, os eleitos estão
vendo essa tribulação, tudo isso, esses falsos ensinos. Eis que vos tenho predito, portanto, se disserem a vocês, está no deserto, não vão lá, se disserem está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser uma coisa pública, vai ser uma coisa visível, não vai ser uma coisa escondida, não vai estar aqui dentro de uma casa, não vai estar dentro de uma caverna. E aí diz assim, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a claridade, as estrelas cairão, e aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, os povos da terra se lamentarão, ele vindo nas nuvens com poder e grande glória, e enviará os anjos para recolher os escolhidos. Onde que você enxerga um arrebatamento secreto desses escolhidos, que eles não participem dessa grande tribulação aqui nesse texto? Você enxerga algo assim, ou não tem base nesse texto? Não. Entendeu a pergunta, pastor? Entendi sim. 5 minutos para suas respostas. Em relação ao pré-tribulacionismo, ou esse momento em que nós conseguimos definir e que nós baseamos, então, a crença das duas fases, ou a interpretação de que existiram duas fases nesse movimento de retorno, de volta de Jesus para o resgate da igreja, eu não vou encontrar especificamente nesse texto. Aqui eu tiro desse texto, sim, eu tiro a existência da grande tribulação, a menção de Jesus a respeito desses tempos finais, mas, tão somente nesse texto, nós não tiramos essa veiculação, nós não tiramos essa conclusão de que o retorno de Jesus, de que a volta de Jesus, ela será algo secreto. A nossa base, né, de interpretação, ou a base do pré-tribulacionismo, ele se baseia primeiramente, né, numa ideia de movimento, né, da igreja subindo ao céu e após retornando à terra, o momento em que ela retorna à terra para se cumprir essa segunda vinda, né, que está profetizada há tanto tempo. E a partir de Zacarias nós vimos, então, nós vemos aqui que Jesus retorna para esse grande julgamento, Zacarias 14, de 4 a 9, e ele fala que aqui Jesus está voltando com todos os seus santos. Então, se ele está descendo do céu para a terra e acompanhando também as movimentações posteriores, e nesse mesmo texto de Zacarias nós vamos encontrar a menção de que nesse momento Jesus ele pisa mais uma vez no Monte das Oliveiras, não é? Ele pisa mais uma vez nesse chão. O que se interpreta por onde se buscou? Que se a igreja está descendo, se os santos estão descendo, estão voltando com Cristo, é porque em algum momento eles subiram. E ao que eu conheço, ao que eu sei, o pós-tribulacionismo ele não trata desse movimento de subida, de transformação ou de interpretação específica, né, de um momento em que a igreja tenha subido antes da vinda de Jesus Cristo. A gente sabe disso, a gente vê isso e entende dessa forma. Então, o primeiro movimento, a gente se entende o pré-tribulacionismo como necessário para o cumprimento da palavra primeira de João 14, 3, né, em que Jesus fala a respeito da casa, do lar que ele está preparando no céu e que ele vai levar a igreja até lá. Então, a partir disso, desse texto, desta visão, dessa indicação, nós vamos até aí o texto, claro, e possivelmente o único texto no Novo Testamento que vai usar a palavra arrebatamento, que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E esse texto, ele vai falar desse arrebatamento, e eu não sou doutor, não sou um grande estudioso no grego, mas todos os pastores, todos os escritos que falam a respeito dessa matéria são uníssonos em falar que esse termo ele é um rompimento, ele é uma retirada abrupta, né? Após a transformação, após a ressurreição daqueles que confiam em Jesus, uma retirada abrupta desse povo para um encontro nos ares com Jesus. Então, esse texto está falando de um encontro nos ares e não faz referência a Mateus 24. Ele não está falando ao momento em que Jesus coloca os pés de volta para vir com poder, com graça, com glória, em que ele vai ser visto. Nesse momento, ele é rápido. 1 Coríntios 15, 52, fala a respeito de um movimento que acontece num piscar de olhos. É um movimento bastante rápido, bastante iminente, e eu não gosto do termo secreto,
porque ele não é um arrebatamento secreto para aqueles que estão esperando Jesus. Ele é um arrebatamento que, nesse momento, não será visto por aquelas pessoas que são ímpias, que não esperam a volta do Messias, mas para todos aqueles que esperam, aqueles que colocam a sua vida nas mãos do Cordeiro, eles sim verão, identificarão e estarão indo em direção a Deus. Né? Hebreus 9, 28 fala a respeito daqueles que esperam a volta do Messias. Então é por isso, pastor, é nesse sentido que nós baseamos, ou que o pré-tribulacionismo baseia a crença de que a vinda de Jesus ela acontece em duas fases. No primeiro momento, a transformação, a incorruptibilidade do corpo, primeiro a ressurreição dos santos, depois a subida integral para o céu, e aí ao final da tribulação, essa vinda que todos nós temos como um parâmetro lógico, desce Jesus com todos os seus santos, com toda a igreja. Desculpa, me estendi um pouco demais. Muito bom. Essas foram as considerações, então, do pastor Natanael. E o pastor Ezequiel, então, terá aí 2 minutinhos para fazer uma réplica. Muito legal, Natanael, muito bom. De fato, o texto ali de Mateus 24, ele aparentemente, ele coloca uma situação assim, de que Jesus está alertando que virá, então, essa grande tribulação, e ele diz que vai abreviar esses tempos, porque essa grande tribulação, de fato, é uma coisa singular na história humana, que nunca aconteceu antes, nunca vai acontecer depois. E esses eleitos aos quais ele faz referência, eles devem estar alertas em relação àquilo que eles vão crer ou não vão crer durante esse período. Então, alguns vão dizer, olha, Cristo está aqui dentro dessa casa, Cristo está ali, e eles não devem crer nisso. E interessante que os falsos ensinadores, eles inclusive realizariam milagres e prodígios para enganar, se fosse possível, os eleitos. Se os eleitos não estivessem nesse contexto, passando por essa tribulação a qual Jesus aqui está fazendo referência, não faria muito sentido Jesus dizer, olha, virá uma grande tribulação, e cuide, porque lá nessa grande tribulação vai ter um engano aqui, aqui, ali, vocês não devem acreditar. E, na verdade, Jesus teria que ensinar um pouco diferente. Ele teria que dizer o seguinte, olha, galera, vai ter uma grande tribulação, mas fiquem tranquilos, vocês não vão participar dela. Vai haver um engano muito grande sobre os judeus, que vão sofrer essa grande tribulação, mas vocês fiquem tranquilos que vocês não vão sofrer. E é isso, mas a gente não vê exatamente essa argumentação da parte de Jesus. Jesus ensina sobre a grande tribulação em relação aos eleitos, e no final, os anjos são enviados para recolher esses eleitos das extremidades do céu. Ou seja, esses eleitos, eles são salvos, e só há salvação em Cristo, então eles fazem parte da igreja, eles são a igreja. Tá? Então, dentro dessa visão, eu creio que, de fato, o Mateus 24 traz uma visão diferente da ideia do pré-tribulacionismo. Muito bacana. Então, aí o pastor Natanael terá 2 minutinhos para fazer sua primeira pergunta ao pastor Ezequiel. Perfeito. Bom, exatamente nessa linha. Então, a grande dificuldade de estarmos trabalhando, então, que os nossos ouvintes aqui entendam a perspectiva de onde nós estamos partindo, né, que são interpretações, que são visões a respeito dessa situação. Eu vou lhe devolver a pergunta, pastor, em relação a essa grande preocupação, preocupação não, o ponto central do pré-tribulacionismo é a vinculação a João 14:3, né? Essa promessa de subida, essa promessa de que a igreja vai subir em algum momento, ela vai estar com Jesus, né? Isso antes da vinda, ou vou lhe perguntar qual é também a sua posição a respeito disso. No pós-tribulacionismo, se a gente pode dizer assim, essa doutrina, há algum momento, há algum texto, há alguma base, há algum local que se fale a respeito desta subida da igreja? Ela é considerada para o cumprimento dessa palavra de Jesus? E se ela é considerada, em que momento ela acontece ou aconteceria? Entendeu a pergunta, pastor Ezequiel? Entendi, claro. 5 minutinhos para a sua resposta. Perfeito.
Bom, Natanael, os adventistas, eles também não falam em nome de todos os cristãos, né, que pensam diferentemente aí em relação a essas discussões. Mas dentro da nossa visão, para você entender, funciona da seguinte forma. Jesus volta depois da grande tribulação, e aí se cumpre o texto de João 14. Eis que quando eu for e vos preparar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Então, esse texto ele se cumpre na segunda vinda de Jesus, que não é dividida entre um período secreto e outro período público. Esses santos que vêm com Jesus, eles não são humanos na nossa visão, eles são anjos. Então, quando diz que o Senhor Jesus vem com os seus santos, a gente entende que essa é uma referência aos anjos. Inclusive, quando você vê pinturas, né, adventistas da volta de Jesus, às vezes você vê assim, Jesus rodeado de uma miríade gigantesca de muitos anjos, né? Então, o que acontece? Ali, daí no texto de Tessalonicenses, diz que quando isso acontecer, vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos salvos que estarão vivos, e aí a igreja é arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. E aí nós cremos, na nossa visão adventista, que a igreja, do encontro com o Senhor nos ares, vai até a Nova Jerusalém, que ainda não estará na terra, mas estará no céu, e lá reinará com Cristo durante 1000 anos, e no final dos 1000 anos acontece a descida da Cidade Santa, da Nova Jerusalém do céu para a terra, e é nesse momento que se cumpre o texto de Zacarias, que aí Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai fender, e aí nesta grande planície que vai se cumprir ali, aí vai ser instalada a Nova Jerusalém. E aí vai acontecer o texto de Apocalipse capítulo 20, onde haverá a ressurreição dos ímpios, e aí os ímpios vão ser instigados pelo diabo a fazer uma luta contra a Cidade Santa, e aí quando eles sitiarem a Cidade Santa, vai cair fogo do céu, e aí eles vão ser todos consumidos. Então, para você entender, Natanael, a gente entende que sim, vai haver um encontro de Cristo com a igreja no céu, a igreja será arrebatada para o céu, mas quando isso acontecer, os ímpios vão ver, porque isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus, e inclusive é nessa hora que se cumpre lá os textos famosos ali de Apocalipse capítulo 6, onde os ímpios vão clamar, caia sobre nós as rochas, escondei-nos da face daquele que assenta no trono e do Cordeiro, que chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster? É nesse momento que a gente crê que vai se cumprir o texto também de 2 Tessalonicenses, que Jesus ele matará o ímpio com o sopro da sua boca. Alguém ali pode descrever o ímpio como o anticristo, né? Que senta no trono de Deus como se fosse Deus, e aí existem visões um pouco diferentes a respeito do anticristo, mas a gente entende que ali, mesmo que exista um anticristo como um sistema ou como um ser humano quando Jesus voltar, ali Jesus vai matar todo ímpio que não vai subir para o céu. Então, como é que a gente entende? Que na segunda vinda de Jesus acontece a vinda gloriosa, audível, visível, literal, os mortos ressuscitam, não pode haver nada secreto em relação a esta segunda vinda, e a igreja, transformada e ressurreta dentre os mortos, sobe ao céu e os ímpios morrem. E aí a igreja passa 1000 anos no céu, inclusive corroborando o juízo dos ímpios, e aí daí que a igreja desce da Nova Jerusalém para o céu, para a terra, quando a Cidade Santa desce, e aí acontece aí a cena de Apocalipse 20. Então, dentro da nossa visão, não existe uma distinção de uma vinda secreta e depois uma vinda pública na segunda vinda de Jesus. Nós, inclusive, não concordamos com a interpretação sobre Daniel, capítulo 9, que separa a 70ª semana para ser esse período de 7 anos de tribulação futura. Nós entendemos que o texto de Daniel 9 ele se cumpre na primeira vinda de Cristo, não na segunda. E por isso a gente tem essa visão. E aí é na segunda vinda de Cristo, pública, gloriosa, audível, visível, tem ressurreição dos mortos, etc., que se cumpre o texto de João 14, que Jesus então voltou,
ou vai voltar e vai levar a igreja para essas mansões celestiais que ele está preparando, que é lá a Nova Jerusalém, onde a gente vai passar 1000 anos na Terra. Nem todo cristão concorda com a gente, especialmente no milênio celestial, mas essa é a nossa visão, tá bom? Muito bem, aí o pastor Natanael terá 2 minutinhos, então, para fazer a sua réplica e já vamos estar fechando o primeiro bloco. Perfeito. Bom, como ficou claro do que o pastor Ezequiel falou, a diferença entre os dois posicionamentos, ele acaba sendo, e vou fazer um elastecimento teológico aqui, tá? A situação ela é quase que puramente cronológica. O momento em que os fatos acontecem, o momento em que as situações elas acontecem, as ocorrências, né, com uma pequena diferença em relação realmente a essa primeira fase chamada de arrebatamento. A cronologia dos pré-tribulacionistas, ela acontece com o arrebatamento, a crença no arrebatamento, ele é não visível aos que não estão esperando. Acontece esse arrebatamento, a igreja se encontra com Jesus nas nuvens, e aí esses salvos eles chegam até o céu, eles vão até o céu e permanecem lá nessa última semana de Daniel. E aqui nós temos a interpretação de que não foi cumprida em Jesus, mas essa última semana, esses 7 últimos anos, são o tempo de duração dessa grande tribulação, né, com a divisão nos 3 anos e meio de uma hipotética paz, tranquilidade, para que na segunda metade, então, o anticristo se revele de forma clara, tome conta do templo em Jerusalém, para acontecer a segunda vinda de Jesus, então, propriamente dita, em que todo olho verá, toda tribo, toda nação, toda língua tem que reconhecer isso, e aí começam os gemidos daqueles que não aceitaram, que não viram, que não concordaram com aquilo que Jesus falou através da sua própria vida, aquilo que foi falado através dos evangelhos. Então, aqui, ao que eu vejo, a minha identificação a tudo que a gente está vendo é uma diferença quase que puramente cronológica na ordem dos fatos. Mas, como dizem aqui no Sul, né, pastor, no final das contas, a ordem das batatas não altera a maionese. Muito bem, meus queridos irmãos. Fechamos, então, aí o primeiro bloco de perguntas e respostas. Vocês estão vendo aí as exposições de ambos. Obviamente, eles vão divergir um pouco mais até o final do debate. Estamos no início. Vamos, então, para o segundo bloco de perguntas. E vamos aí botar uma lenha na fogueira para esquentar esse negócio aí, né? Pena que o pastor Ezequiel e o pastor Natanael não estão próximos, né? Por um lado é bom, que daí não podem pegar no cabelo um do outro, né? Não pode dar soco, tal. Nem tal. tem cabelo, irmão. Já tá lascado, já. Bom, é bullying isso aí, pô. É bullying. O pastor Ezequiel iniciou, então, fazendo a primeira pergunta do primeiro bloco, então vai ter aí a oportunidade de 2 minutos, fazer a sua segunda pergunta ao pastor Natanael. 2 minutos na tela. Show. Natanael, vamos falar um pouco aí do arrebatamento secreto, então. Lá em 1 Tessalonicenses, é a referência mais clara, né, ao arrebatamento. Algumas pessoas tentam enxergar outros textos, por exemplo, Jesus falou, um será tomado, outro será deixado, também para referir-se ao arrebatamento. Mas ali, quando Paulo fala do arrebatamento, bem explicitamente, ele fala assim, ó, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, o verso 15 de 1 Tessalonicenses 4 em diante. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo ensina que vai haver a ressurreição dos mortos antes do arrebatamento. E eu queria assim que você tentasse explicar se isso não impede um arrebatamento secreto. Porque tudo bem, vamos dizer assim que os crentes estão vivendo agora, os ímpios estão vivendo agora, e os crentes somem no piscar de olhos. Tudo bem, isso poderia ser um evento um pouco assim
estranho, né? Um pouco diferente. Os ímpios talvez não estariam muito convivendo com os crentes, não estariam vendo, e aí os crentes sumiram. Agora, a ressurreição dos mortos antes desse arrebatamento torna isso aí uma coisa impossível, especialmente diante da tecnologia atual. Imagina o seguinte: todos os cemitérios do mundo, milhões de pessoas ressuscitando dos mortos, com certeza não seria uma coisa secreta. Você vê uma dificuldade para a tua crença nesse aspecto, ou não? Você acha que, da mesma forma como o ímpio não vai ver o crente desaparecendo, também não veria a ressurreição dos mortos? 5 minutinhos para a resposta, pastor Natanael. Perfeito. Pastor, eu sinceramente não vejo nenhum tipo de antinomia aqui no texto. Eu não vejo contradição, também a impossibilidade de se verificar esta situação. O fato de o arrebatamento ser tido como secreto ou não visível às pessoas que não esperam a volta do Messias ou não acreditam nisso, ela não quer dizer que os efeitos desse arrebatamento não serão notados. Porque, apesar de ser um momento rápido, apesar de ser um momento em que acontece num piscar de olhos, acontece no clarear de um relâmpago, né? Ele acontece num momento só, num átomo, num pequeno momento, ele acontece ao mesmo tempo a ressurreição, a transformação dos corpos, a incorruptibilidade e o arrebatamento da igreja. Eu não vejo esse momento de ressurreição como sendo quase um The Walking Dead, né? A gente vê alguns mortos levantando do túmulo, e aí Jesus vindo, dando uma luz, e aí ele se transformando e criando carne de novo. Eu acredito que esses irmãos que dormem em Cristo, que são esses os salvos, os eleitos, que vão ser trazidos à vida para transformação dos seus corpos. Então, realmente, eu não enxergo uma antinomia nesse ponto aqui. E quando eu falo em incorruptibilidade, aí eu já faço referência, obviamente, a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, em que nós temos especificamente essa descrição do apóstolo Paulo. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós, os vivos, aqueles que estavam sendo falados lá em 1 Tessalonicenses, nós seremos transformados e recolhidos ao mesmo tempo. Então, eu não vejo nesses textos, nessas bases, uma situação que represente antinomia. Eu vi alguns comentários aqui da participação, e eu quero deixar bastante clara também a minha posição nesse ponto. O arrebatamento, nesse momento, pastor Ezequiel e Jardel, para mim, tá? Eu não acredito, eu não creio que a igreja ela passou a ser o Israel de Deus. Eu tenho uma visão de que existem profecias a serem cumpridas para Israel, existem profecias a serem cumpridas pelos gentios e existem profecias que devem ser cumpridas por ambos. Então, essa profecia aqui, para mim, ela também é uma profecia que se cumpre para os dois povos. Tanto a raiz como a oliveira quanto os enxertos, eles são aqueles que creram até este momento em Jesus Cristo, eles são arrebatados ao mesmo tempo. Ficam para trás, sejam judeus, sejam não judeus, aqueles que não creram, aqueles que não confiaram, aqueles que não se dobraram à palavra e não aceitaram a salvação pelo sacrifício que vem de Jesus. Então aqui a palavra ela é extensa, ela é ampla, ela alcança todos os corações. Essa é a minha visão. Pastor, espero ter podido responder a sua pergunta. Perfeito, perfeito. Muito bem. O Ronaldo está tendo um probleminha lá com o cronômetro, dando umas travadas, mas é assim mesmo, meus queridos. Ao vivo, pode acontecer os imprevistos. Aí o pastor Ezequiel, então, tem 2 minutos para fazer a sua réplica em cima das colocações do pastor Natanael. Muito legal a tua resposta, Natanael, muito interessante. E é importante o telespectador, independentemente de concordar ou discordar de mim ou do Natanael, enxergar aqui onde está a discordância. Então, o que acontece? Aparentemente, o Natanael entende que o arrebatamento, aliás, a ressurreição dos mortos, a transformação da igreja e o arrebatamento, eles acontecem num espaço muito pequeno de tempo. Então, não dá muito tempo para as pessoas tomarem noção, assim,
como ele deu o exemplo do The Walking Dead, né? Como se fosse assim, uns helicópteros aí rodando pela cidade, daqui a pouco olha para os cemitérios, tá saindo um monte de gente dos cemitérios, e aí as pessoas se questionam, e aí as pessoas vão perguntar, inclusive alguém poderia fazer uma entrevista, né? O que está acontecendo aí, meu? Eu até vou dizer, a visão mais clara que eu tenho dessa visão, daqui a pouco, ou seja, até um pouco clichê, mas é exatamente dos filmes deixados para trás. O momento do arrebatamento, na minha visão, acontece daquele jeito. Perfeito. Eu não vi o filme, mas eu imagino como seja. Mas então, assim, a nossa visão, ela implica que a ressurreição dos mortos, ela é um evento tão público quanto a própria vinda de Jesus. Não quer dizer que demora um dia, 2 dias, que tem ou a tecnologia, ou como é que é, ou como é que não é. Mas o fato é que, por exemplo, a Bíblia diz, né, e vem com as nuvens e todo olho verá, e os mortos vão ressuscitar, e acaba que todo mundo vai tomar ciência de alguma forma ou não, que está acontecendo uma coisa absolutamente extraordinária. E aí Jesus volta, e aí ele se revela nas nuvens do céu, o seu sinal, a nuvem, com os anjos, etc. E aí os eleitos são recolhidos e os ímpios clamam para as montanhas caírem sobre eles, e aí eles são fulminados pela glória do Senhor. Então a gente entende que esse evento é um evento extremamente público, inclusive a ressurreição dos mortos. Não seria possível, na nossa visão, esconder a ressurreição dos mortos, nem a manifestação gloriosa de Cristo, mas muito, muito boa aí a tua resposta, muito legal a visão contrária. Pastor Natanael, 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta, e o pastor Ezequiel terá 5 minutos para a resposta. Perfeito. Pastor Ezequiel, aqui vem uma curiosidade, tá? De pastor para pastor e ver como é a sua intimidade com a sua percepção em relação à Bíblia, não fazendo a pergunta agora como um representante do pós-tribulacionismo. Quando eu olho a palavra e quando a gente vai estudar essa cronologia, ou estudar essa situação, a gente sempre vai passar pelos escritos dos evangelistas. Nós temos depois os escritos feitos pelo apóstolo Paulo, e o relato final é do evangelista João, né? que vai escrever o Apocalipse, e ele vai ter uma visão privilegiada, digamos assim, dos acontecimentos finais. Quando eu estudo esses textos, quando eu retomo esses textos e olho para isso, a impressão que eu tenho, pastor, e a minha pergunta é saber qual é a sua impressão. A impressão que eu tenho é que Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo são repórteres dos fatos que vão acontecer no futuro, só que eles estão enxergando os eventos do lado de fora, enquanto que o apóstolo João ele está enxergando os mesmos eventos, ele está enxergando os mesmos acontecimentos, mas por trás dos bastidores, do lado de dentro do acontecimento, do lado de dentro do trono de Deus, do lado da Nova Jerusalém. E talvez por isso, pastor, aí que eu olho, que possam ocorrer podem ser as decorrências dessas visões, as diferentes interpretações dos momentos em que vão acontecer, podem estar ligadas ao ponto de vista, ao ponto em que o escritor ele está fazendo a sua observação. O pastor também tem essa impressão de que estão olhando de pontos de vista diferentes? Muito legal. Posso já responder? Pode. Vamos lá. Cara, a tua pergunta é muito legal, muito interessante, Natanael. E eu confesso para você assim que eu nunca pensei muito a esse respeito. Preciso ser sincero, mas pensando aqui junto com você, uma coisa assim que é muito interessante é que falta uma narrativa como o sermão escatológico no Evangelho de João, né? Você não tem o texto paralelo no Evangelho de João daquilo que você encontra ali em Mateus e Marcos, como o sermão escatológico, falando da grande tribulação. De fato, o Evangelho de João ele traz uma perspectiva diferente. Claro, existem muitas discussões se o autor do Apocalipse é o mesmo autor do Evangelho, a gente também não precisa se aprofundar muito nessas discussões, mas vamos trabalhar com a hipótese que sim. Então, João escreve o Evangelho, provavelmente, inclusive, o Evangelho foi escrito depois do Apocalipse, então talvez João já tinha escrito tanto sobre o que ia acontecer no futuro que não precisou relatar no Evangelho ali, né? Ele economizou espaço.
Mas uma coisa interessante sobre o livro do Apocalipse, no que tange a essas discussões, é que o livro do Apocalipse, ele é de muito difícil interpretação, né, Natanael? Na verdade, a pessoa que diz que sabe a interpretação correta do Apocalipse, ela é um pouco pretensiosa. A gente tem hipóteses, e inclusive muitas pessoas apontam o texto de Apocalipse 4 como seria o texto do arrebatamento, né? Sobe para aqui, abriu-se uma porta no céu, etc. e tal, e aí ele vê o trono, aquela coisa toda. Entretanto, também é bem evidente que Apocalipse 4 é uma visão de João, não acompanhado por toda a igreja. E o que você realmente tem em Apocalipse sobre isso é o texto de Apocalipse 7. E aí, quando João vê a grande multidão, que para mim é a manifestação dos 144 mil, porque aí também teria que explicar que o texto do Apocalipse ele faz uma diferenciação entre o que João ouve e o que João vê, né? Por exemplo, João ouve falar que tem o leão da tribo de Judá. Quando ele vira para olhar, ele vê um cordeiro. Então existe essa coisa. Então ele ouve que tem 144 mil, 12 mil de cada 12 tribos, não sei o que, faz a conta lá, dá 144 mil. Quando ele vira para olhar, ele vê uma grande multidão. E aí o que diz o texto? Ele pergunta pro anjo, né? Mas tá, e aí? Quem são essas pessoas? E aí o anjo responde: eles são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus. Então, na minha visão, esse texto, ele coloca essas pessoas como vindo desta tribulação, não como sendo livres desta tribulação. A forma como o texto é colocado, ele me dá a impressão de que é o seguinte: esse pessoal foi o que passou pela grande tribulação, eles não aceitaram a marca da besta, eles não adoraram a besta, eles foram fiéis até o fim, aconteceram ali as pragas não caíram sobre eles, mais ou menos como o povo de Israel estava no Egito, mas não sofreu as pragas do Egito. Então, de alguma forma, é óbvio que Deus tem que preservar a igreja da tribulação, senão a igreja ia morrer junto com os ímpios. Então, nesse aspecto, há sim uma proteção divina sobre a igreja, mas essa proteção acontece na grande tribulação. Então, eu estou sendo fiel a Deus aqui, não estou adorando a besta, o meu vizinho que adorou a besta está com a úlcera, está com a marca da besta, está recebendo as últimas pragas, a água dele está virando sangue, porque ele derramou sangue de profetas. E, inclusive, eu abro até a hipótese para que alguns cristãos sejam mártires durante a grande tribulação. Então, na minha visão, o livro do Apocalipse, ele é difícil de interpretação. Existem pessoas que tentam ver o arrebatamento secreto em Apocalipse 4, eu discordo, e vejo aqui em Apocalipse 7, nitidamente, a igreja passando pela tribulação. E aí, como o prêmio da vitória que acontece depois da ressurreição, por exemplo, vamos lá, o cristão morre na grande tribulação, ele vai ressuscitar junto com os mortos em Cristo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aí vai acontecer isso quando? Na vinda gloriosa de Jesus, na nossa percepção. E aí eles vão para o céu, e quando eles chegam no céu, é o que João vê. E aí João vê assim, quem são esses caras? Ué, esse pessoal é o que está vindo da grande tribulação. Então eles deram a sua vida, eles morreram, eles sofreram, eles não negaram a Cristo em meio à última grande crise da Terra, e aí agora eles estão ali com Deus. E claro, aí os que estiverem vivos estarão também lá no arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, para mim, o livro do Apocalipse é um livro pós-tribulacionista, não pré. Mas interessante a sua pergunta. Muito bem, pastor Natanael, então tem 2 minutinhos para fazer a sua réplica, para nós fechamos aí o segundo bloco, então, desse excelente debate. Perfeito. Bom, a primeira coisa, eu gostaria que a Bíblia em português ela não tivesse o nome Apocalipse, eu gostaria que fosse seguida a tradição inglesa, né, para não ter esse grau fatalista, esse grau destruidor, né, porque aquele que crê em Cristo, aquele que entregou a sua vida, ele espera a eternidade como um prêmio. Né? E tem muito cristão, acho que não se faz sermão apologético para não apavorar as pessoas, né? Porque a falta de habilidade de demonstrar o amor de Deus também pelo Apocalipse. Nós fizemos há poucos dias atrás uma série de mensagens aqui na igreja que se chamou Cartas de Amor. Né? E são as demonstrações de amor de Deus por meio das cartas às 7 igrejas
do Apocalipse. Eu consigo olhar para o Apocalipse como uma demonstração de amor. Então, primeira coisa, eu não gostaria de que... Mas quem sou eu, né? Eu só não gostaria. O pastor chamou a atenção do versículo que fica em Apocalipse 7,14, e aqui, pastor, aqui também reside uma das fontes, uma das bases de interpretação que se utiliza para se defender, então, o pré-tribulacionismo. Não é muito evidente na língua portuguesa, mas na língua inglesa já é bastante fácil de se identificar, e aqui eu vou deixar isso para os estudiosos do grego, né, falando disso, porque nesse texto, na tradução King James, nas traduções feitas, ao menos na Europa, desta passagem, não está dizendo se dá a ideia de pessoas que estão vindo da tribulação num movimento contínuo, diário e permanente. Então, não é um bloco de pessoas que veio e chegou, é uma atividade que está acontecendo. Ou seja, na interpretação pré-tribulacionista, esse versículo está falando dos mártires que não negaram a Cristo durante a tribulação ou que tiveram um contato com a palavra e mesmo assim não aceitaram a marca da besta e acabaram recebendo a salvação eterna. Muito bem, meus queridos irmãos, amigos, simpatizantes do canal Diálogo Aberto. Está gostando do debate? Então vem conosco, fazer parte dessa família. Se inscreva se você não é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com os grupos do WhatsApp da igreja. Eu costumo dizer que o canal Diálogo Aberto vai ser, em nome do Senhor Jesus, um mini curso de teologia para aqueles que jamais terão a oportunidade de ingressar em uma universidade, uma faculdade teológica. Porque aqui nós temos trazido, abordado diversos assuntos que diz respeito à teologia. E o que diz as Escrituras, então? A volta de Jesus é antes, durante ou depois da tribulação? Fechamos aí o segundo bloco, vamos dar um tempinho para os debatedores olhar aí o esôfago, né, a garganta, para nós irmos para o bloco final, onde cada um vai trazer um pouco mais aprofundadas as colocações. Pastor Ezequiel aí trouxe as suas exposições de que Cristo ele virá após a tribulação. O pastor Natanael já, por outro lado, utilizou diversos textos, inclusive de Mateus, de Paulo e Apocalipse, para dizer que Cristo vem antes da grande tribulação. E vamos partir, então, aí para o terceiro bloco, onde cada um terá um minutinho para fazer a sua pergunta. Vamos reduzir um pouco a resposta para 4, e depois, nas considerações finais, a gente acrescenta um pouquinho mais. Agora, o pastor Ezequiel Gomes, então, terá aí um minuto para fazer a sua terceira pergunta ao pastor Natanael. Bom, Natanael, eu queria te dar a oportunidade de conversar um pouco sobre a diferenciação entre Israel e a igreja, que acredito eu que seja um fundamento bem importante para as pessoas entenderem o teu sistema, né? O arrebatamento secreto ele só faz sentido se houver uma distinção entre Israel e a igreja, para que Israel possa permanecer na terra durante a tribulação, e inclusive na perspectiva até mesmo de se converter a Cristo, e aí como você explicou o texto de Apocalipse 7, eles vão morrendo e vão vindo da grande tribulação lá. Mas e aí? Realmente existe uma diferenciação entre Israel e a igreja, muito fixa? Israel era o povo de Deus, deixa de ser o povo de Deus e voltará a ser o povo de Deus no fim, a igreja é só um hiato. Explica um pouco assim para as pessoas terem um pouco de noção a importância dessa questão da diferenciação entre Israel e a igreja para a tua visão. Perfeito. Na minha visão, pastor, como eu enxergo Israel como o povo de Deus eterno, o povo de Deus, o povo que foi escolhido para as promessas. E quando a gente fala povo escolhido, o pessoal logo já pensa em riqueza, em dinheiro. Não. Eles foram escolhidos para ser representação do que o Cordeiro de Deus viria a ser. Eles foram oferecidos em sacrifício durante toda a história e continuam sendo oferecidos em sacrifício. Estou falando de judeus, estou falando do povo de Israel. E o apóstolo Paulo e Jesus já dando as instruções, ele vai mencionando que eles são os amos, eles são as raízes, e nós, pela graça de Deus, nós fomos enxertados nesse povo. Nós fomos enxertados no povo de Israel, pela fé também nos tornamos filhos de Abraão. Pastor, apesar
né, de todas as situações e veiculações doutrinárias e de estudos, eu não consigo enxergar essa divisão como estanque e sendo relevante para determinar, olha, acontece com Israel uma coisa, acontece com a igreja outra. Nós temos algumas alianças perpétuas com Deus, a primeira de que ele será o povo, a reconstrução do templo, do terceiro templo, que é um ponto relevante nos acontecimentos futuros, também é uma promessa feita para Israel, em Israel, não para nós, não em outro lugar. Né? Agora, a divisão determinante para aqueles que serão levados e aqueles que vão ficar para trás, não é a raça, não é a genética, e sim é a decisão por Cristo. Porque se eu fizer uma definição dessa, dizendo que igreja vai, judeu fica para trás, o que acontece com os nossos irmãos judeus messiânicos? Os nossos irmãos judeus, aonde eles estão incluídos nessa palavra? O que acontece com eles? O que acontece com esses irmãos que, mesmo sendo judeus, mesmo estando dentro do judaísmo, reconhecem Jesus como Machia prometido desde a fundação do mundo? Então, a divisão que nós olhamos, a divisão que nós vemos, não é relacionada à genética. E muita gente tenta fazer um elástico teológico, quer fazer um monstro teológico para poder separar igreja e Israel. Nós não fazemos. Ele é relacionado a algumas promessas, mas a promessa principal está lá na palavra, no versículo base da Bíblia inteira. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Resta 40 segundos para... Pode dar para o pastor Ezequiel aí. Muito bem. Então, o pastor Ezequiel terá aí 2 minutinhos para a sua réplica. Muito legal, né? Esse tema é um tema gigantesco, óbvio que a gente não ia resolver o problema aqui em 1 minuto final do debate. Mas é bem importante que o telespectador entenda que uma das principais questões em torno de tudo isso tem que ver com a diferenciação entre Israel e a igreja, ainda que, conforme a própria palavra do pastor Natanael deixa claro, que em alguns momentos isso se confunde um pouco. Por exemplo, quando a gente é ramo enxertado na raiz, que é Israel, acaba tendo ali um cristão que faz parte de Israel. E quando você tem o judeu messiânico, você tem o judeu que crê em Cristo. Então, dentro desse aspecto, a gente percebe a dificuldade da gente fazer essa separação estanque, né? De Israel por um lado e da igreja por outro. E, inclusive, para nós, essa dificuldade, ela implica que existe uma continuidade entre Israel e a igreja, ainda que existe uma complexidade. Na vinda de Cristo, pertencer a Israel tem que ver com a fé em Cristo. Então, o gentil que se converte, ele é um verdadeiro filho de Israel, e um judeu que nega Cristo fica como se fosse um gentil, né? Como se fica uma pessoa excluída lá da videira do povo de Israel, conforme a lógica de Romanos capítulo 11. Uma outra coisa importante para a gente dizer é que, na nossa visão, algumas das promessas feitas a Israel não vão ser cumpridas literalmente por causa da infidelidade de Israel, mas vão ser elevadas a todo o povo no contexto da eternidade, mas sem algumas características. Por exemplo, algumas profecias de Isaías. Inclusive, por isso nós não cremos no milênio na Terra. Nós cremos, por exemplo, que lá no céu, na Nova Jerusalém, vai habitar o cordeiro com o leão, mas ninguém vai morrer com 100 anos. Por quê? Porque quando isso se cumprir, a morte já não mais existirá, vai ser na Nova Jerusalém. Então, esse aspecto daquela promessa feita a Israel não se cumprirá, mas aí tem muita discussão que também não dá para fazer aqui em pouco tempo. Muito bacana. Pastor Natanael, então aí tem 1 minuto para fazer a sua terceira pergunta ao pastor Ezequiel. Perfeito. Pastor, um dos pontos também que nós vemos de discussão, em relação principalmente ao período da tribulação, tá? E na visão pós-tribulacionista, a igreja permanece nesse período, estando, né, aqui na Terra. Um dos pontos que também se levanta a respeito desse assunto é a ideia de que, nesse período, o Espírito Santo ele vai ser retirado. O Espírito da verdade, aquele Espírito de interpretação, de poder, que justifica, que convence do erro e do pecado. Alguns escritores, algumas linhas defendem que nesse período ele vai ser retirado.
Qual é a posição da igreja, ou como vocês interpretam, vocês chegam a abordar esse assunto, até o próprio toque com o Espírito Santo, ele tem alguma relevância, essa pergunta tem alguma relevância na tribulação para a compreensão dos adventistas? Sim, muito legal. 4 minutinhos para a sua resposta, pastor. Muito legal, Natanael. A nossa versão desta ideia é o que a gente chama do fechamento da porta da graça, que é um conceito polêmico, né? Porque dentro da visão adventista, o que acontece? Quando o fim dos tempos chega, as pessoas vão adorar a besta. Na nossa visão, isso significa a Igreja Católica. E a primeira besta do Apocalipse 13, e a segunda besta seria os Estados Unidos da América, que exerce o poder político, econômico, cultural, militar, social, em nome da primeira besta, e aí vai haver, tipo, lá o decreto dominical, onde as pessoas vão escolher se elas vão ser fiéis a Deus guardando o sábado ou vão guardar o domingo. Claro, aqui também a gente está tentando resumir para também não entrar na treta adventista. Mas dentro da nossa visão, quando isso acontecer, todo mundo que decidir pisar o sábado e guardar o domingo, vai receber a marca da besta. E aí, nesse caso, essas pessoas, a elas é prometido a perdição, né? Se alguém receber a sua marca e o número do seu nome, etc., vai beber o cálice da ira de Deus sem mistura na sua ira, aquela coisa toda. Então, dentro da nossa visão, mesmo que a gente estiver errado, tá, em relação ao sábado e ao domingo ser a marca de Deus ou da besta, quando isso acontecer, quem receber a marca da besta, seja o que for, vai, de fato, pecar contra o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não atua mais na vida daquela pessoa, e aí, em função disso, caem as últimas pragas, e aí a pessoa se perde completamente. Então, vamos atenuar a discussão teológica de evangélica. Você é evangélico que não crê na teologia adventista. Você tem que entender que quando as pessoas receberem a marca da besta, elas não têm mais perdão, porque é um pecado imperdoável. E aí, nesse caso, o Espírito Santo as abandona, elas sofrem, inclusive, as últimas pragas, né, porque elas recebem a marca da besta, então cai sobre elas lá aquelas pragas descritas em Apocalipse 16, e enquanto isso acontece com os ímpios, a igreja é preservada na terra miraculosamente, e eles cantam o cântico do Cordeiro de Moisés, conforme Apocalipse 15, e aí Jesus volta, segundo o texto de Apocalipse 19, e aí a igreja se reúne no céu de acordo com a nossa visão de Apocalipse 20. Então, dentro da nossa leitura, existe sim esse período de as pessoas ficarem sem o Espírito Santo, que é marcada, segundo lá o texto de Apocalipse 22, verso 11, né, que fala assim, que o ímpio continue fazendo a impiedade e que o justo continue se santificando e etc. e tal. Então, nesse momento, existe um decreto que separa a humanidade em salvos e perdidos, e pessoas que adoram o Deus verdadeiro, e pessoas que seguem a besta e aquela coisa toda. A visão adventista, ela é um pouco negativa para o mundo evangélico, assim, porque a gente tem essa visão do sábado, que a maioria não tem. Inclusive, eu e o Natanael fizemos um ótimo debate sobre o sábado, foi muito respeitoso, muito legal, aí, um dos bons debates a respeito desse tema. E nesse caso, a gente entende desta maneira que sim, há esse período de pessoas aí que o Espírito Santo acaba ficando, vamos dizer assim, sem atuar da mesma forma como atua atualmente, e por causa disso existe aí esses tristes períodos que contextualizam o momento mais difícil da história humana, né? Onde as pessoas estão adorando a besta, elas estão vivendo em pecado. O livro do Apocalipse, capítulo 9, diz que elas não se arrependem da sua idolatria, da imoralidade sexual, dos roubos, dos assassinatos. Então você vê um contexto de muita violência, de muita maldade, de muita mentira, de muito engano. Mas todos os sinceros a Deus, que não quer dizer que são adventistas, pelo contrário, acredito inclusive que o pastor Natanael faz parte dos sinceros, vão estar preservados, e qualquer deficiência em termos de compreensão, o Espírito Santo vai dirimir enquanto esse período triste não chega. Muito bem, tivemos aí um probleminha com o irmão Ronaldo, me comunicou que a sua internet é um pouco ruim, mas nós já vamos estar aí reconectando novamente, para ele colocar aí o cronômetro na tela para nós.
E o pastor Natanael, então, tem aí 2 minutos para fazer a sua réplica. Nós já vamos encaminhar aí para as considerações finais. Tá muito bom o debate. Perfeito. Aqui, mais uma vez, a interpretação, né, ela também vai junto das concepções anteriores a respeito de momento, né, de cronologia. A nossa visão é um pouco mais ampla, pastor, até porque nós temos a visão do arrebatamento acontecendo antes da tribulação. Então, esse espírito de convencimento, o espírito da verdade, ele é retirado, ele é o único que faz a resistência, né, ao filho do pecado, ao anticristo. Então, que no primeiro momento, ao menos nos 3 anos e meio iniciais, eles não parecem ser muito graves, né, mas após a segunda metade da tribulação, ela é bastante evidente. Nesse momento, não há mais o espírito para se socorrer. Então, até mesmo por conta dessa situação, é que a gente mantém a posição de que as pessoas devem estar preparadas o tempo todo, porque sendo a vinda de Jesus acontecendo antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, antes do milênio, milênio aqui, milênio lá, enfim, a vinda dele vai acontecer. Então a preparação ela tem que ser absoluta, ela tem que ser clara, tem que ser um motivo e uma função de vida mesmo, uma preocupação real em todos os momentos. Estar preparado para estar com Cristo, seja lá o momento que for, seja no sábado, seja no domingo ou qualquer outro dia da semana. Muito bem, meus queridos, estamos aí, então, encaminhando-se para as considerações finais. Vocês viram aí as exposições, obviamente, cada um tendo a sua perspectiva a partir da corrente escatológica. E o pastor Natanael aí, então, partiu então dos pressupostos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que tem aí, então, uma distinção com respeito a Israel e igreja. Por outro lado, pastor Ezequiel já partiu de uma visão pós-tribulacionista e historicista, e eu quero aqui convidá-los para um momento oportuno para ambos retornarem com este assunto de escatologia em torno da marca da besta. Vamos fazer aí um debate só sobre esse assunto, já que o pastor Ezequiel tocou aí nesse assunto, né, a respeito da cosmovisão adventista, né, que entende que no momento final da igreja aqui na Terra vai ser o ponto delicado, onde as pessoas terão que escolher. Por outro lado, o pastor Natanael também tem a sua visão a respeito à marca da besta. Eu acredito que vai ser um bom debate. Quem sabe daqui, na próxima semana, eu vou ter um debate com o pastor Davi a respeito dos 2 bodes ali em Levítico 16. Está eu fazendo esse debate com ele. Quem sabe na outra semana, se o pastor Natanael assim estiver disponível na sua agenda, pastor Ezequiel, a gente pode então aí voltar com o assunto de escatologia e a marca da besta, onde ambos vão poder aprofundar um pouco mais a respeito dessas questões aí. Então, para nós fecharmos aí esse excelente debate, o pastor Ezequiel começou fazendo as perguntas, então ele vai finalizar aí com os seus 5 minutos as considerações finais, logo após o pastor, ou querem inverter? O pastor Natanael faz primeiramente? Não, pode deixar o Natanael por último, sem problema. Bacana. Então, e também acho que eu não vou falar 5 minutos, não. Eu faço o fechamento tranquilo. Tranquilo, fica a teu critério. Então, tem 5 minutos disposto aí para fazer as suas considerações finais em cima do tema aí. Bom, sempre um prazer gigantesco conversar com o Natanael, com o Jardel, com todos vocês. É um tema muito divertido, muito interessante, muito profundo. É muito gostoso falar sobre a volta de Jesus. Naturalmente, as visões diferentes, elas espelham aquilo que o Natanael falou no começo do debate. Deus não revelou tudo ipsis literis, até mesmo para estimular a reflexão, para estimular a preparação presente. Vamos pensar que Jesus só vai voltar daqui a 200 anos, mas não é muito bom a gente saber disso, não. E não é o fato da gente ser enganado, é o fato de que o tempo para Deus é diferente do que para a gente. Então, desde que venho sem demora. Se demorar mais 200 anos, para Deus passa rapidinho. E eu e você, no final da nossa vida, a gente vai perceber que a vida também foi um sopro, ela passou em um instante.
E o mais importante, a despeito das divergências teológicas, é a gente aprender a se respeitar, a se amar e expor a nossa visão sem impor. Eu acredito que a visão adventista ela é muito superior à visão pentecostal, dispensacionalista e etc. Mas hoje eu aprendi algumas coisas que eu não sabia a respeito da visão dispensacionalista, pentecostal. Então, como é bom a gente saber, a gente levar em conta uma visão um pouco diferente. É gostoso a gente perceber como que outra tradição e outra pessoa lida com aquilo que é tão importante para a gente. A volta de Jesus é uma coisa muito importante para a igreja adventista, mas a gente não tem o monopólio da verdade. Tudo que o adventismo diz sobre o futuro vai acontecer? Não necessariamente. Inclusive, vários teólogos adventistas trabalham com essas hipóteses, de que talvez as coisas no fim dos tempos sejam diferentes do que a gente pensou lá no século XIX, do que a Ellen White escreveu, e etc. E o nosso norte tem que ser Cristo e a Bíblia, e não nenhum sistema pré-concebido. Então é muito bom ver uma visão diferente da visão adventista, mesmo que a gente tem a nossa percepção de que a nossa visão é correta. E todo mundo tem essa percepção a respeito de si mesmo, e isso é normal e natural. Nenhum de nós consegue ter a visão assim, eu estou errado. Porque se a gente acha que a gente está errado, a gente muda. E por isso, inclusive, a gente tem que debater, para a gente, mesmo não achando que está errado, ver o argumento do outro. E é muito bom conversar com uma pessoa respeitosa, que tem boa base bíblica, que sabe, que tem boas perguntas. Isso é muito legal. Então, Natanael, obrigado. Eu cresci bastante, foi muito bom. Vamos, em algum outro momento, sim, voltar a conversar. Esse tema da marca da besta é um tema que eu evito um pouco, tá? Ele é muito especulativo, tá? Eu trabalho com algumas hipóteses diferentes da visão tradicional adventista, mas acho um tema difícil, mas quem sabe a gente conversa sobre esse tema ou outro tema no futuro. Vai ser um prazer. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite e conte comigo. Bem, aí então, pastor, utilizou aí de 3 minutinhos para fazer as suas considerações finais, pastor Ezequiel Gomes. E o pastor Natanael também tem aí, dispõe de 5 minutinhos para fazer as suas considerações finais, e já vamos estar finalizando o debate então aí. Perfeito. Eu tenho só a agradecer as pontes que Deus constrói, né? Porque nunca na minha vida eu fui pensar em poder conversar com um servo de Deus do naipe do pastor Ezequiel, a quem eu realmente admiro, respeito demais, e com muita seletividade também respeita, também trata com carinho a nossa visão. Porque a gente está acostumado a receber porrada e ser contradito, né, por aquele que é mundano, aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a palavra, que não trabalha, que não vive a mesma vida que nós vivemos. Mas é muito triste a gente tomar facadas espirituais dos irmãos em Cristo, sabendo que nós estamos caminhando para o mesmo caminho, nós estamos indo, em tese, nós deveríamos ter o mesmo alvo, né? Em tese, nós deveríamos ter a mesma direção e trilhar, seja esse irmão adventista, seja esse irmão quadrangular, seja esse irmão assembleiano, seja esse irmão presbiteriano, seja lá o que for, não importa, que nós possamos nos dar as mãos e no momento em que um irmão cair, a gente possa levantar ele também, com a palavra, mas principalmente com o amor que Jesus Cristo ele colocou em nossas vidas. Para terminar, agradecido demais, porque esses momentos para mim são presentes. Mesmo, pastor, eu fico emocionado quando eu posso estar participando de um momento assim. Jardel, muito obrigado por essa conexão. Pastor Ezequiel, muito obrigado por dar ouvidos, por ter essa paciência de ouvir alguém aqui do interior de longe, que não tem um histórico tão grande nos debates teológicos, mas que gosta muito da palavra e ama Deus acima de tudo. Eu quero deixar aqui o meu versículo de cabeceira, como uma mensagem, é para mim, e eu já vou dizer, eu não estou me despedindo de ninguém, não estou me despedindo no mundo, é só porque eu gostaria de sentir no meu coração a alegria que Simeão teve ao falar essas palavras que estão lá em Lucas. Isso. Voltei. Aí diz assim, Simeão fala, Lucas 2:29, agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu vi a salvação, eu encontrei, nós encontramos, e é isso que me deixa feliz. Então, que muitos mais sejam salvos, e se esse nosso trabalho aqui
puder levar uma alma para Deus, levar uma alma para a gente se encontrar lá no grande banquete, já estou com a vida ganha, já estou muito feliz. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Sim, Jardel, estamos ouvindo. Agora não estamos ouvindo mais. Agora caiu. Agora não Agora caiu. A tela do meu celular aqui travou, eu só vejo as imagens congeladas aqui. Assim, ficou sem palavras, né, Jardel? Foi alto nível. Obrigado, pastor Natanael. Vamos dar um jeito aí, juntamente com o pastor Ezequiel, encaixar o pastor Natanael aí em um dos debates lá na Musical ou na Vida FM, né? Só vim passear em São Paulo. Mas a gente vê, Amém. a gente vê diversos pastores participando online, né? A princípio a gente pode também, né, pastor Ezequiel, fazer a ponte lá com... Sim, na Musical não tem online, mas na Rádio Vida tem, dá para colocar sim. Na Rádio Vida tem. Obrigado, pastor Ezequiel, obrigado, pastor Natanael, os irmãos ouvintes que interagiram, que comentaram. Como o pastor Natanael e o pastor Ezequiel assim falaram, foi bênção de Deus, vai ser para aqueles que vão assistir, e eu tenho a certeza que Deus vai agregar mais pessoas aqui no canal, com a ideia de somar. Conforme o pastor Natanael muito bem falou, nós deveríamos estar com o foco no mesmo alvo. O canal Diálogo Aberto surgiu com esse propósito. A gente, as denominações, as múltiplas denominações, eu faço parte de uma denominação que prega que Jesus, vamos morar com Jesus. Pastor Nanel também, consequentemente, a mesma coisa, pastor Ezequiel. Porém, a gente não vê na prática esse diálogo entre os irmãos. Nós temos, aparentemente, que Cristo, né, que vai fazer um cantinho lá para adventista, um cantinho para assembleiano, um cantinho para presbiteriano. Não vai ser assim. Nós vamos todos ir para o mesmo espaço. Lá vamos ter que aturar os adventistas, vamos ter que aturar os presbiterianos, né? Então, nós precisamos dialogar aqui agora, né, meus irmãos? Com a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até uma próxima ocasião, querendo Deus. Deus abençoe o pastor Natanael, sua família, seu ministério, pastor Ezequiel, seu ministério, as suas participações nos debates. Até uma próxima. Um abraço. Abraço.